Vamos lá, pessoal. Novamente nós aqui de novo. Vamos resolver agora a questão 3.3. Cadê o negócio, menino? A caneta? Tá aqui. Questão 3.3 do livro de Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Questão 3 fala o seguinte. Uma adutora de 500 milímetros de diâmetro, 460 metros de comprimento, em aço soldado revestido de cimento centrifugado, liga dois reservatórios mantidos em níveis constantes. Determine a capacidade de vazão da adutora quando o desnível entre os reservatórios for de 3,5 metros, nas seguintes condições. Ele dá duas situações. Na letra A, desprezando as perdas de carga localizadas na entrada e na saída da tubulação. E na letra B, considerando tais perdas de carga localizadas e adotando os seguintes coeficientes: de entrada 0,5 e o de saída 1. Depois ele pede para fazer comentários pertinentes sobre os resultados encontrados, observando a relação entre o comprimento e o diâmetro da adutora. Bom, essa questão não tem desenho, né? Não tem esquema o esquema mostrando a situação hidráulica, né? Como estão os reservatórios, enfim, como é a tubulação. Mas de maneira geral, a gente é um esquema assim, padrão, né? São dois reservatórios de nível constante. Quem já está estudando aí hidráulica há um tempo já pode até ter percebido que isso de reservatório de nível constante é uma comum suposição que a gente faz quando a gente está trabalhando com esses sistemas hidráulicos iniciais mais simples, né? Então teria um reservatório aqui com o nível da água suposto constante, uma certa tubulação. Aí logicamente ele disse que os reservatórios eles possuem um desnível. Vou fazer assim, tá bom? Não é necessário fazer o desenho para essa questão, apenas para ilustrar um pouco. Supondo que aqui seja... A diferença entre os níveis é de 3,5 metros. Então, é como se aqui fosse 3,5 metros. E esse nível aqui fosse o zero. Por exemplo. 0,0 metros, tá? O que interessa pra gente é a diferença de nível mesmo. Ele pede pra gente determinar a capacidade de vazão da adutora. O que vale pontuar aqui é que cada sistema hidráulico, um sistema como esse, que apesar de a tubulação estar cheia de água e ser um escoamento sob pressão, ele está atuando basicamente pelo efeito da gravidade, da diferença entre os níveis dos reservatórios, tá? Então, em sistemas como esse, cada sistema gera uma capacidade de vazão. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui é que cada sistema, do jeito que está montado, ele determina uma vazão fixa, né? Dado que o sistema tem essa diferença de nível de 3,5 metros, a adutora seja de 500 milímetros de diâmetro, de maneira fixa, né? E o comprimento da tubulação da adutora seja de 460 e o material seja o mesmo, aço soldado revestido de cimento centrifugado. Se tudo isso se mantiver constante, o sistema vai continuar gerando uma mesma vazão. Então, na letra A gente vai considerar qual seria a vazão que esse sistema geraria. Na letra A ele pede para a gente desprezar as perdas de carga localizadas na entrada e na saída. E a gente está assumindo que só haveria essas duas perdas de carga, tá? Porque não tem nenhum dispositivo aqui no meio da tubulação, não tem registro, não tem bomba, não tem cotovelo. A rigor poderia ter um cotovelo aqui, né? Na entrada, para fazer essa conexão na tubulação. E mais um cotovelo aqui, uma curva, já na parte final do sistema hidráulico. Mas ele pede para a gente desprezar as perdas localizadas. Enfim, para começar a questão, a gente pode usar um raciocínio semelhante ao que a gente já desenvolveu na questão 3.1. Se você não assistiu ao vídeo, dá uma voltada lá na playlist que você consegue ver. E lá a gente demonstrou que a diferença de nível ΔZ entre dois reservatórios, num sistema como esse de regime permanente e reservatórios de nível constante, essa diferença de nível ela é exatamente igual à perda de carga do sistema. E é isso que a gente vai utilizar
para resolver essa questão. Basicamente aqui ele não falou nada, vou por bem escolher a equação universal da perda de carga, equação universal da perda de carga para resolver a minha questão, tá? Se você quisesse, você poderia escolher outra, mas quando a gente está trabalhando nesse livro aqui em específico, a gente pega como dica o material. Aqui ele fala em aço soldado revestido de cimento centrifugado. E especificamente, quando você vai na tabelinha da rugosidade, você encontra exatamente isso, né? Eita, tá muito grande aqui o marcador. Deixa eu diminuir aqui o tamanho dele. Aço soldado revestido de cimento centrifugado. Ó. E quando a gente tem uma tabela de rugosidade absoluta equivalente, se lá tem esse nome ipsiliteris, o que tem no enunciado da questão, provavelmente isso é uma dica que o autor queria que a gente utilizasse, nesse caso aqui, a rugosidade absoluta equivalente. Ou seja, onde é que existe rugosidade absoluta equivalente? Quando é que eu calculo? Quando eu utilizo a equação universal da perda de carga. Porque eu utilizo o E para encontrar o meu F. Perfeito? Deixa eu só voltar aqui para a cor preta. Então vou utilizar a equação universal da perda de carga. Ou equação de Darcy-Weisbach, né? Essa equação universal da perda de carga nos diz que a perda de carga depende de um fator F, do comprimento da tubulação, do diâmetro e da carga cinética. Beleza? E aí, dentro desse F, é que está associada a rugosidade absoluta equivalente, tá? Então vamos ver o que nos resta aqui. Ele pede para a gente desprezar no item A as perdas de carga localizada, então vamos fazer o seguinte. Eu já sei que o meu ΔZ, que é a diferença de nível, vale 3,5. Pessoal, essa questão aqui ela é muito semelhante à questão 3.1, tá? Vocês vão ver que quando a gente começar a fazer, as ideias aqui dentro dessa questão são basicamente as mesmas. 3,5 igual ao F, que eu não sei. L sobre D, o comprimento ele nos deu, né? O comprimento é 460, o diâmetro é 500 milímetros. Então é 460 dividido por 500 milímetros, 10 a menos 3, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, 9,8. Se eu fizer essas contas, eu vou encontrar... Então, indo para o item B agora, qual vai ser a diferença do item B? No item B, ele pede que a gente faça a mesma coisa, calcule a vazão, só que ele quer que a gente considere duas perdas de carga localizadas, né? No caso, a entrada da água na tubulação e ao final a passagem de água da tubulação para o reservatório, certo? E aí ele dá os casos de coeficientes de perda. Então, a nossa questão vai ser praticamente a mesma que a gente fez em um tópico, que a gente vai começar no tópico 2, né? Tópico 2. O nosso ΔZ vai continuar sendo igual à perda de carga. Só que agora a nossa perda de carga, ΔZ é 3,5, né? A nossa perda de carga, ela é uma perda de carga distribuída, mais uma perda de carga localizada, certo? E aí, o que eu posso escrever? Que o 3,5 de antes, ele vai ter que ser igual a F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Isso aqui, esse termo é a perda de carga distribuída, né? Através da equação universal. E a perda de carga localizada é um K V ao quadrado sobre 2G. Perfeito? Eu já posso colocar esse V ao quadrado sobre 2G em evidência, de modo a ficar com 3,5 igual. Deixa eu fechar isso daqui. A V ao quadrado sobre 2G, que multiplica FL sobre D mais K. Lembrando que esse K aqui é o K total, todos os Ks de perdas localizadas, certo? Então, continuando, o que a gente fica aqui? Meu Deus, essa letra está horrível. Faz muito tempo que eu não uso essa mesa digitalizadora, você fica com a caligrafia muito ruim. Pois sim, 3,5, repetindo,
é igual V ao quadrado não sei quanto vale. 2 vezes G fica 19,6, tá? E aí F não sei quanto vale. Vai ser um novo fator de atrito. Professor, mas o fator de atrito a gente não encontrou no item A? Calma lá. No item A a gente encontrou o fator de atrito para o caso do item A, né? Mas professor, o fator de atrito não depende só da tubulação? É uma tendência nossa, de todo mundo, a achar que o fator de atrito depende só do material. Mas lembre-se de que o fator de atrito F, ele depende não só do tipo do material, mas da própria velocidade que corre dentro da tubulação. Então, como aqui a gente vai ter uma nova vazão, necessariamente o nosso fator de atrito vai mudar, certo? Agora o L sobre D continua sendo o mesmo, né? É 460 sobre 500 milímetros. Então aqui eu fico com 460 sobre 500 milímetros, mais o somatório de todos os Ks de perdas localizadas. Bom, aqui eu vou ter duas perdas localizadas, né? Um K da entrada de 0,5 e um K da saída que vale 1. Então eu vou voltar para cá, ó. Aqui vai ficar 0,5 mais 1, 1,5. Os mais atentos já perceberam que o único termo diferente é esse 1,5 aqui, né? Que ele vai modificar toda a perda de carga do sistema. Se a gente fizer essas continhas, a gente vai encontrar que a nossa equação fica... Se você passar esse 19,6 para cá, né? Fizer essa conta e deixar esse 1,5 aqui somando dentro do parênteses, a gente vai ficar com a equação da seguinte forma. 68,6 é isso? 68,6 é igual a V ao quadrado, que multiplica 920F mais 1,5. Só fazer de novo essa conta que eu tô achando, não estou me lembrando. É 460 dividido por 500, tá certo, vezes 1000, 920F. Perfeito? Então, essa vai ser a nossa nova equação para o nosso sistema, beleza? E aí o procedimento que a gente vai fazer é exatamente idêntico ao que a gente fez na questão passada. A gente vai chutar um valor para a velocidade e em seguida... Cadê meu negócio aqui? Meu pincel, menino? Ei! Ah, tá aqui. Cadê as cores? Não quero amarelo não, um pretinho. Pretinho básico. Então vou fazer aqui, ó, procedimento de chute. É feio falar chute, né? Parece que... Meu Deus, que letra horrível. Meu primeiro chute vai ser para a velocidade de novo 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. E aí, como eu sei que o meu E é 0,10 e o meu diâmetro é 500 milímetros, a gente vai lá na tabela e vai encontrar um valor de F. Aqui, para esse primeiro chute, a gente vai encontrar o mesmo valor de F. Por quê? Porque todo o restante é igual, né? O diâmetro é 500, o Ezinho de rugosidade absoluta equivalente é 0,10 e o chute inicial nosso foi o mesmo. E aí o nosso valor de F vai ser o mesmo do que o primeiro chute que a gente encontrou no item A. 0,0155. 0,0155. O que vai dar diferente? Vai dar diferente agora, porque a gente tem uma outra equação para encontrar o valor de V. Perfeito? E o valor de F agora é 0,0155 mais 1,5. E agora a conta vai ficar diferente. A gente necessariamente vai encontrar um V diferente. Procedendo com essa conta, faz essa multiplicação. Depois soma com 1,5, passa dividindo o 68,6, tira a raiz quadrada para encontrar a velocidade. A gente vai encontrar o valor de velocidade de... Cadê? 2,09. Percebeu? 2,09 metros por segundo. Anteriormente, a gente encontrou um valor de 2,19, né? Foi próximo, mas não é exatamente a mesma coisa, beleza? Foi diferente. A velocidade deu menor e faz sentido, porque agora a gente está contabilizando mais perdas de carga no sistema. É de se esperar que a vazão fique menor, que a velocidade fique menor. Então o nosso segundo chute aqui vai ser utilizando o V igual a 2,09 metros por segundo. O E vai ser o mesmo. Bota aqui 3 pontinhos para não ter que escrever tudo, ó.
E aí aqui eu vou encontrar um novo valor de F. 2,09 é basicamente 2,1, né? E aí, se vocês verificarem, ó, para o 2,1, a gente caiu muito próximo. Inclusive o valor de F, a despeito de tudo que eu falei, ele está dando o mesmo aqui, ó, 0,0147, porque as velocidades estão dando muito próximas. As velocidades estão dando muito próximas porque as perdas de carga localizadas que foram incluídas na conta, elas ainda não estão fazendo muita relevância para esse sistema. A perda de carga distribuída ainda é certamente muito maior. Se você fizer aqui o 920 vezes esse 0,0155, por exemplo, calculadora, 920 vezes 0,0155, 13, ou melhor, quase 14. Quer dizer, esse termo aqui, peraí que ficou preto, que era azul. Esse termo aqui, se você fizer a conta, deu quase 14, né? Deu aproximadamente 14. E esse termo aqui, ele vale 1,5. Quer dizer, a perda de carga distribuída, ficou feio aqui, ó. Esse termo deu aproximadamente 14, né? Em unidades. E esse termo aqui é 1,5, né? Quer dizer, a perda de carga distribuída valendo 14 e a localizada valendo 1,5, quer dizer que a distribuída é bem maior, é quase 10 vezes a perda de carga localizada. Então é de se esperar que mesmo a gente contabilizando essas perdas localizadas, a influência no sistema de fato seja baixa, perfeito? Então o nosso fator F aqui, para esse caso, a gente viu que vai dar 0,0147, 0,0147, beleza? E aí se você fizer a continha, fica 68,6 igual, eu acho que eu já estou na frente daqui do, minha cabeça já está na frente aqui do negócio, né? Então afastando assim, V ao quadrado, 920 vezes 0,0147 mais 1,5. Procedendo com essa continha, o nosso V encontrado será de 2,14 metros por segundo. Beleza? É um pouquinho diferente, né? Ainda, se você comparar com a nossa outra iteração, deu 2,25. O nosso deu 2,14. É próximo, mas é diferente. E aí a gente vai parar por aqui também, porque a gente estava em 2,09, que era o 2,1, e a gente foi para 2,14, que está entre 2,1 e 2,2. A gente vai encontrar o mesmo valor de F, e necessariamente vai nos empurrar para o mesmo valor de velocidade. Então, esse é o nosso valor de velocidade final para o sistema. Beleza? E aí, como a questão nos pede a vazão, a gente calcula finalmente a vazão. Finalmente, vazão é igual a velocidade vezes a área. A velocidade que a gente encontrou é 2,14. A área é πr ao quadrado. Essa vazão aqui vai dar 0,420 metros cúbicos por segundo. Beleza, pessoal? O que a gente pode fazer aqui? Eu posso calcular... esse era o ponto 2, deixa eu fazer aqui o ponto 3. O número de Reynolds seria velocidade, diâmetro, sobre a viscosidade cinemática, né? Isso seria... Vamos fazer aqui agora para esse segundo caso. 2,14. O diâmetro é 500 milímetros. E a viscosidade cinemática é aproximadamente 10 a menos 6. Fazendo essa conta,
fica 500 vezes 2,14 vezes 1000. Pô, deu bastante, né? Deu 1.070.000. Deu 1,07 vezes 10 a sexta, não é isso? Perfeito. Certo. Se eu calcular a minha rugosidade relativa, isso é 0,10 sobre o diâmetro é 500 milímetros, né? Como está milímetro por milímetro, vai ficar correto. É 0,10 dividido por 500. Dá 0,0002. 0,0002. Ou 1, 2, 3, 4. 2 vezes 10 a menos 4, né? Certo. E para esse segundo caso aqui, a gente encontrou um F de 0,01. Vamos colocar 5 só para arredondar, né? Aproximadamente. Certo. Tudo adimensional. Número de Reynolds adimensional. Rugosidade relativa adimensional. E o fator de atrito F adimensional. Certo. Certo. O nosso Reynolds está em 10 a sexta. Aqui é 2. Como o nosso Reynolds é 1 vezes 10 a sexta, aqui é 10 a quinta. Aqui já é 2 vezes 10 a sexta. Então a gente está aqui, ou melhor, a gente está fora do gráfico, né? Aqui é 10 a sexta. Bom, é mais ou menos aqui, né? 1 vezes 10 a sexta, né? Então a gente está mais ou menos nessa linha. A gente está mais ou menos nessa linha, que é o 10 a sexta. A gente está muito próximo de 10 a sexta, né? Praticamente 1 vezes 10 a sexta, que é 1, que é 10 a sexta. Então a gente está praticamente em cima dessa linha aqui, né? A gente está praticamente em cima dessa linha. Vamos ver se a gente consegue analisar aqui alguma coisa. Régua. A gente está aqui, ó. Vamos marcar aqui o vermelho. Vermelhinho. Pode ser esse rosa bonito aqui. Não tá muito em cima. A gente está praticamente aqui em cima, né? Certo? O valor F é 0,01. Não é isso? 0,015, né? Então a gente está como se fosse na metade aqui, né? Ó. A gente está aqui na metade, mais ou menos. Mais ou menos aqui na metade. Mais ou menos na metade. Então o nosso ponto, ele é mais ou menos esse, né? É mais ou menos esse aqui, ó. Esse ponto de escoamento. Certo? Ok. Ok. 1 sobre 1000. Esse 1 sobre 1000 aqui é relativo à rugosidade relativa. 1 sobre 1000. O nosso número, na verdade, se você fizer aqui uma conversãozinha, né? Se você multiplicar por 10 em cima e embaixo, isso aqui fica 1 sobre 5.000, que necessariamente é um número menor do que 1 sobre 1000. Então faz sentido que o nosso ponto laranja esteja abaixo. Então faz sentido que o nosso ponto seja esse. Certo. O que é essa linha que indica liso? Essa linha de liso, ela está indicando basicamente onde o escoamento ele é hidraulicamente liso. Quer dizer, é como se os efeitos os efeitos da parede da tubulação, eles não influenciam tanto no escoamento. Porque
ou porque o tubo já é muito grande, como é o caso da nossa questão. A gente tem um diâmetro de 500 milímetros, que é um diâmetro grande. O escoamento tem muito espaço para acontecer ali no meio. É basicamente isso que nos indica a linha 3. A linha 5, que é essa linha aqui de cima, ela já indica a zona completamente rugosa. O que está acontecendo? A partir dessa linha 5, né, o número de Reynolds já praticamente não influencia no escoamento. A turbulência ela é gerada pelas próprias paredes da tubulação, né? A rugosidade ela tem mais influência em si na turbulência do que a própria velocidade, digamos assim. E a gente está basicamente aqui no meio, né? Nessa zona de transição rugosa, onde tanto a velocidade, ou melhor dizendo, o número de Reynolds influencia na turbulência do escoamento, mas também a rugosidade ainda faz o seu papel, né? E a gente pode fazer essa análise e aquela análise que a gente já tinha feito com relação à perda de carga localizada. A perda de carga localizada, de maneira geral, ela é sempre menos importante do que a distribuída, né? A não ser em casos de sistemas hidráulicos muito pequenos, né? Onde há muitas conexões, muitos dispositivos, aí a perda de carga localizada começa a ficar muito relevante, né? Isso acontece especialmente em sistemas prediais, onde a gente tem que ter muitas conexões. São sistemas em que efetivamente o comprimento em si, né, da tubulação não é longo em relação à quantidade de dispositivos. Então, em casos como esses, as perdas localizadas já começam a ser mais importantes. O que mais que ele pede para a gente falar? Comentários sobre os resultados encontrados, observando a relação entre o comprimento e o diâmetro da adutora. Os 460 metros é um comprimento. Os 460 metros representam um comprimento que gera uma perda distribuída importante, né? É uma quantidade significativa. Bom, eu acho que deu para entender. Eu acho que a discussão aqui que a gente fez é válida com relação à comparação entre a perda de carga localizada e a distribuída, com relação à zona de rugosidade, né? Zona de turbulência, melhor dizendo, em que se encontra o nosso escoamento. Espero que vocês tenham entendido a questão. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação, pelo interesse e até o próximo vídeo. Valeu!